Obrigado, Carlos, pela apresentação e obrigado a todos pela participação no seminário dessa manhã, que vai tratar do monitoramento da umidade do solo, mais focado com sensores FDR, ou de capacitância, que é uma das opções de sensores de umidade que a gente tem hoje no mercado. Então, a apresentação de hoje, ela tem o seguinte programa. A gente vai conceituar rapidamente o que seria a umidade do solo e depois vai passar para a teoria desses sensores de capacitância, como que eles medem a umidade do solo, as vantagens e desvantagens de se utilizar esse tipo de sensor. Vai também demonstrar alguns tipos de instalação que podem ser feitos com esses sensores FDR, como realizar uma calibração específica, se for necessária, e por fim a gente vai terminar com alguns exemplos de como utilizar os dados de volume de água que os sensores fornecem. Então, primeiro, definindo o que seria a umidade do solo, ela é a quantidade de água presente nesse solo. E essa quantidade de água, ela pode ser dada tanto em volume de água, em litros ou metros cúbicos, ou em massa de água, em gramas. A gente está relacionando a massa de água presente. A massa de água presente na nossa amostra, ou no campo, com a massa de sólidos secos, aqui nesse caso, da nossa amostra solo. Ou então, a umidade ela pode ser dada em volume. Nesse caso, a gente vai relacionar o volume de água com o volume total da nossa amostra, sendo que aqui não entra só o volume da parte mineral do solo, mas também o que é ocupado por água. Então, no exemplo do desenho aqui, a gente tem uma amostra, um ponto, com 35% de umidade de solo, umidade em volume. Ou seja, a gente sabe que 35% do volume dessa nossa amostra é ocupado por água. E o restante ficaria dividido entre o solo e o ar. E agora a gente vai passar um pouco para como medir a umidade do solo. Existem técnicas de medição diretas ou indiretas. Quando a gente trata de medições diretas, são aquelas medições em que a gente mede exatamente o que a gente busca. Então, por exemplo, quando a gente mede o comprimento de algum objeto com uma régua, a gente está medindo o comprimento exatamente, diretamente, que é o que a gente busca. E existem medições indiretas, que são aquelas em que a gente mede uma outra propriedade desse nosso material e através de uma calibração, de uma relação, a gente chega na propriedade que a gente queria originalmente. Então, como exemplo, a gente pode trazer a medição da temperatura através de um termômetro, daqueles que tem um líquido dentro de um tubo, que na realidade a gente não está medindo a temperatura, mas a gente está medindo a expansão daquele determinado material em uma escala que a gente criou. Então, com base nessa escala, a gente chega na temperatura. No caso da umidade do solo, quando a gente trata da medição direta, é aquela por diferença de massa.
Então, a gente pega a nossa amostra de solo, pesa ela úmida, na umidade original dela, seca em estufa e depois pesa ela seca. Essa diferença na massa, a gente considera que que é a massa de água que estava presente na amostra e que foi perdida durante a secagem. Se a gente tem a massa da água, conhecendo também a densidade da água, a gente consegue o volume de água presente nessa amostra. Para calcular o volume, a porcentagem que esse volume de água ocupava na nossa amostra, a gente só precisa daí saber o volume total que essa amostra tinha. Então, no momento da gente tirar a amostra, a gente pode utilizar um amostrador de volume conhecido ou que possa ser calculado. Já como medições indiretas, a gente tem diferentes tipos de sensores no mercado, cada um com uma metodologia, uma teoria. Aqui a gente está demonstrando alguns desses modelos presentes no mercado. Só citando, existem sondas de nêutrons que medem a umidade do solo, existem sensores que medem propriedades térmicas do solo e relacionam com a umidade. Hoje a gente só vai citá-los e passar direto para o FDR, que é o assunto da manhã. Mas a gente também tem um seminário que a gente aborda mais profundamente essas outras metodologias. Então, o FDR ele é baseado no domínio de frequência. É uma medição indireta porque a gente não mede a umidade do solo diretamente. A gente vai medir uma propriedade elétrica do solo, chamada de permissividade dielétrica, e, com base nela, a gente vai chegar na quantidade de água do nosso solo. Por ser uma medição indireta, ele necessita de calibração. Então, na prática, o que acontece? A gente tem uma quantidade de água nesse solo. Através do nosso sensor FDR, a gente vai obter o valor de permissividade desse solo, que por calibração, essa calibração feita previamente, a gente chega no valor de umidade. Mas o que seria essa permissividade dielétrica? Ela é uma característica de um determinado material que está relacionada com a capacidade dele de reter cargas elétricas. Então, é como se fosse um capacitor, e quanto maior essa constante dielétrica, melhor esse material ele funciona como um capacitor. Essa tabela aqui de baixo, ela mostra a permissividade dielétrica dos componentes mais comuns dos solos. E a gente pode perceber aqui, é interessante ver que de uma escala de 1 a 80, por exemplo, a maioria dos componentes do solo, o ar, as partículas sólidas, a matéria orgânica, eles têm uma permissividade muito baixa, num extremo da amplitude de permissividade. Então, variam de 1 a 10, por exemplo, de permissividade dielétrica. Enquanto que a água, que é o que a gente busca, ela tem uma permissividade dielétrica alta, próxima de 80. Então, o sensor ele vai medir a permissividade dielétrica total desse nosso solo. Não vai medir só de um componente, mas a média de todos os componentes. E é isso que traz essa equação. A gente percebe que para calcular a permissividade geral do solo, ele vai considerar não só a permissividade de cada um dos componentes, como também o volume que cada um desses componentes ocupa no nosso solo. Então, na prática, apesar da escala aí de 1 a 80, pela mistura que o solo representa, de partículas, a gente vai ter uma amplitude aqui em torno de 1 a 40, dependendo de quanto esse solo ele tem de umidade. Então, solos mais secos, com menos quantidade de água, eles vão ficar mais próximos da permissividade baixa, que é representada pelas outras componentes do solo.
à medida em que a gente vai acrescentando água, essa permissividade ela vai aumentando, porque a água ela tem uma permissividade muito mais alta do que os outros componentes. E por que a gente consegue utilizar essa característica para medir a umidade? Por duas razões. Primeiro, porque como a gente já viu, a água ela tem a maior permissividade entre os componentes do solo, e também porque se a gente considerar um pequeno espaço de tempo, em um dia, por exemplo, componentes como matéria orgânica, a parte sólida, os minerais do solo, eles não variam tanto em quantidade, em volume, enquanto que nesse mesmo período a gente pode ter um evento de irrigação ou uma chuva que pode alterar drasticamente o volume de água presente nessa amostra. E como que ele mede essa permissividade dielétrica, então? O que a gente tem nos sensores de capacitância é algo parecido como um capacitor. Então ele vai ter um prato positivo e um negativo que vão gerar um campo eletromagnético. Esse campo ele pode ser limitado por duas placas, como no caso desse sensor. Então aqui esse campo ele vai ficar restrito a esse espaço, ou então ele pode ser aberto e medir o solo que está ao redor de uma sonda como essa, por exemplo. Então ele não é limitado por um prato, mas ele vai pegar todo o ambiente ao seu redor. Então, gerando esse campo eletromagnético, é esse o volume que a gente chama de volume de influência, que é o volume que vai ser considerado na medição da umidade. Se a gente obter um valor de umidade, ele vai se referir a esse determinado volume. Então, gerando esse campo eletromagnético, o material ou limitado pelas placas ou o solo ao redor da sonda, ele vai começar a funcionar como um capacitor. Então, o circuito ele vai pegar essa carga que esse capacitor vai armazenar e vai devolver para o armazenador de dados ou para o leitor uma determinada saída, que pode ser em voltagem ou corrente. Então, quanto mais carregado o nosso capacitor, maior é a saída que ele vai devolver para o nosso leitor. E como a gente fez previamente uma calibração desses nossos sensores, a gente vai conseguir, com uma determinada saída, nesse caso do gráfico em milivolts, determinar uma certa quantidade de água presente na nossa amostra. Como ele é um método indireto, ele precisa da calibração, e a calibração feita é utilizando um método direto, no caso a diferença de massa da água. Então, agora a gente vai comentar as vantagens e desvantagens da utilização de um sensor FDR. Então, como vantagens, a gente tem o baixo custo dos sensores FDR. Eles têm circuitos bastante simples, então não necessitam de um aparelho muito sofisticado para fazer a leitura. E isso no final influencia também no custo do sistema. É de fácil instalação e utilização e consomem pouca energia. Já como desvantagens, por eles medirem uma propriedade elétrica do solo, alguns dos sensores, dependendo da frequência que eles trabalham, podem ser sensíveis à textura e mudanças de temperatura do solo. Eles são sensíveis a solos com alta salinidade e também eles não podem ter bolsões de ar próximos do sensor quando na instalação deles, porque esse ar ele vai influenciar na medição da permissividade. Como a gente viu anteriormente na tabela, a permissividade do ar é muito diferente da água, então ele precisa desse bom contato com o solo para fazer uma boa leitura.
Essa é uma tabela comparativa entre três métodos de medição da umidade do solo. Na parte dos valores, essa tabela é uma tabela de 2008, então ela está um pouco defasada, pode estar um pouco defasada, mas o interessante de ver nessa parte de custos é onde fica o maior custo desses sistemas. Então, a sonda de nêutrons, a gente não definiu aqui na apresentação, mas é um aparelho que utiliza uma fonte radioativa para medir a umidade do solo. Então, ele é um aparelho mais caro, em geral, e é um aparelho pontual. Com um aparelho, a gente consegue fazer leituras em vários pontos diferentes. E o interessante é comparar o TDR com o FDR, os dois medem propriedades elétricas do solo. Só que o TDR, ele necessita de um data logger um pouco mais sofisticado para interpretar os sinais que ele recebe de volta do sensor. Então, o custo maior do TDR, ele acaba ficando nesse leitor, nesse data logger. Diferente de um FDR, que por necessitar de um leitor não tão sofisticado, acaba ficando mais barato na questão do leitor. Com relação a problemas de bolsão de ar, próximos à sonda, a sonda de nêutrons não tem tanto problema com isso, enquanto que o TDR e o FDR, por medirem propriedades elétricas, acabam tendo mais interferência. E a esfera de influência, que é aquele volume de solo que está sendo considerado na medição, ela é variável também entre as metodologias, sendo que a sonda de nêutrons acaba apresentando um maior volume. Então, e o volume dela depende da condição de umidade desse solo. Ela pega um volume maior de solo, se o solo estiver mais na parte seca, e à medida em que a gente vai umedecendo o solo, ele acaba ficando menor. Então, aqui como comentado, o TDR ele acaba necessitando de um data logger um pouco mais sofisticado, enquanto que o FDR pode utilizar um data logger padrão. Já a sonda de nêutrons, por ter uma fonte radioativa, a gente acaba nem podendo deixar ela monitorando automaticamente em campo. Precisa de alguém sempre estar manuseando esse equipamento. Todos eles necessitam de calibração, por serem métodos indiretos, e a calibração, se bem feita, acaba melhorando ainda a precisão desses equipamentos. E a sensibilidade, tanto à salinidade quanto à temperatura, ela é presente no TDR e FDR, dependendo dos modelos, da frequência que eles utilizam, e dependendo também do nível de salinidade do nosso solo. Normalmente, o solo ele precisa ser bem salino para começar a ter uma interferência maior. Passando agora para os tipos de instalações dos sensores FDR, aqui a gente traz quatro dos métodos que existem para se instalar esses sensores permanentes. Então, um deles, bastante comum, é a abertura de uma trincheira no solo. Então, a gente vai expor uma parede desse solo e vai inserir os sensores lateralmente, na profundidade que a gente busca, podendo ser até mais de uma profundidade. E um segundo método bastante comum é a utilização de um trabo. Então a gente faz um buraco de trabo, até a profundidade que a gente deseja, e coloca o sensor no fundo desse buraco de trabo, que seria o método 2. O 3 é bem parecido com a trincheira, é só uma maneira diferente de fazer a abertura no solo, também com um travo um pouco mais largo. E o 4 é uma variação da operação número 2, que também é feito com trave, mas ele é feito na diagonal. Isso dificulta um pouco mais a instalação, mas a vantagem de se fazer na diagonal
é que o solo logo acima desse sensor, ele vai ficar intacto. A gente não vai ter mexido nesse solo, o que garante que as condições originais de hidráulica mesmo do solo permaneçam as mesmas. Enquanto que no 2, por a gente ter feito esse buraco de trave e depois preenchido de novo com solo, a gente mexeu nas características originais do solo, podendo ou não interferir na condutividade hidráulica naquele ponto. E na hora de instalar, é sempre importante também colocar, não deixar ele deitado, o sensor deitado, de maneira que exista uma superfície para a água que está fluindo de cima para baixo ficar armazenada em cima desse solo. Então, sempre que possível, deixar o sensor com um eixo menos largo, digamos assim, perpendicular do solo, para que a água não desça aqui e fique armazenada. Essas são algumas fotos de 2 métodos de instalação que são os mais comuns. Esse primeiro é feito na trincheira, então foi aberto um perfil no solo, mediu-se até a profundidade em que a pessoa queria instalar o sensor e coloca na parede lateral dessa trincheira. Aqui ainda foi tirada uma amostra intacta do solo, só para comparação visual no laboratório. E depois a gente preenche de novo esse buraco com as camadas retiradas do solo e compactando de vez em quando, camada por camada, para que ele não fique muito solto, para que ele se pareça o máximo possível com as condições originais dele. E o segundo método é o método utilizando o trado. Então é feito um buraco com o trado. Depois de feito o buraco, a gente utiliza um cano, pode ser de PVC ou de alumínio, com uma fenda na ponta que segure o sensor. E a gente insere o sensor no fundo desse buraco utilizando esse cano. Depois, assim como no método da trincheira, a gente tem que preencher o buraco de volta. Então a gente vai colocando pouco a pouco o solo que foi retirado e também compactando de vez em quando para que esse solo não fique muito solto. Independente do método que foi utilizado, se foi trincheira, se foi por trado, é importante, depois de colocado o sensor na profundidade desejada, proteger esses cabos que ficam na superfície do solo. Então, pode-se utilizar, por exemplo, conduítes ou canos de PVC para proteger esse cabo da exposição, principalmente a máquinas e animais, que podem danificar o cabo. Além desses métodos de instalação permanente que a gente comentou, os sensores FDR, alguns sensores, eles permitem a leitura pontual. Nesses casos, a gente tem um único sensor com o leitor e a gente vai tirando medidas em diversos pontos utilizando esse mesmo sensor. Então, a gente coloca o sensor no ponto que a gente quer, tira a leitura, retira o sensor de lá e utiliza esse mesmo sensor em outro ponto. Esse método é utilizado principalmente quando a gente tem uma limitação de orçamento, porque um único equipamento consegue ler em diversos pontos, e também quando a gente não precisa ter o registro, o comportamento da umidade do solo ao longo de um determinado tempo, como a umidade se comportou durante o dia, por exemplo, porque ele não vai ter essa medição periódica, e sim pontual, naquele momento. Os sensores FDR, como método indireto que ele precisa de uma calibração. A maioria dos sensores já vem de fábrica com a calibração feita para os solos minerais, alguns até com alguns substratos hidropônicos, mas existe a possibilidade de fazer a calibração específica desses sensores. Normalmente é considerada essa opção ou quando o nosso solo é muito diferente,
possui características muito específicas, ou quando a gente precisa de uma precisão ainda maior do que aquela oferecida de fábrica. Então, para calibrar o sensor FDR, a gente precisa preparar o solo, fazer a plotagem desses dados que a gente vai medir, e depois criar essa nova equação de calibração que será aplicada nas próximas leituras. Então, o procedimento seria baseado na nossa amostra de solo, naquele ponto em que a gente vai instalar os sensores. A gente tira em torno de 4 litros desse solo, não só do ponto que a gente quer, mas da profundidade que a gente vai medir. E pode tirar também algumas amostras menores, intactas, para comparação visual no laboratório. A gente seca essa quantidade de solo que foi retirada e depois peneira uma peneira de 5 milímetros. Feito isso, a gente coloca subamostras desse solo em vasilhames para fazer a medição com sensor de umidade. Esse vasilhame ele tem que ter dimensões suficientes para que a gente possa colocar o sensor e o volume de influência, que é aquele volume de solo que ele vai medir, possa ficar contido também nesse vasilhame. Então, à medida em que a gente vai preenchendo o vasilhame, a gente faz igual no campo. A gente vai compactando camada a camada para que ele fique o mais próximo possível da densidade original. Preenchido o vasilhame, a gente coloca o sensor que a gente vai utilizar, de preferência junto com o leitor ou datalog que ele vai ficar realmente no campo. E na hora de colocar o sensor, por ele ser um FDR, a gente tenta colocar ele o mais reto possível, sem balançar muito, para que bolsões de ar não se formem ao redor dele. Tirado algumas leituras com o sensor de umidade, a gente vai pegar uma amostra desse nosso vasilhame, de volume conhecido. Então, esse amostrador, por exemplo, ele é um amostrador que tem um volume conhecido, e depois coloca num pote próprio para forno, para estufas. Com isso, a gente tem um ponto do nosso gráfico que, no final, vai nos dar a equação de calibração específica. Sendo que num eixo a gente tem a saída do sensor, quanto que ele ofereceu, nesse caso em milivolts, e depois de secar essa amostra que a gente separou na estufa, a gente vai ter a quantidade de água que ele tinha com essa saída. E o procedimento se repete agora com uma nova amostra de solo, só que com adição de água, porque o que a gente precisa é dessa amostra em diferentes níveis de umidade para criar uma curva de calibração. Então a gente adiciona água, homogeneiza e faz novamente as leituras com o sensor. Separa a amostra para colocar em estufa e faz isso até o solo ficar saturado. Com isso a gente consegue uns 5, 6 pontos da nossa curva para criar a equação de calibração. Feito todo esse procedimento, a gente pesa aquelas amostras a umidade original, antes de secar. Então a gente vai ter a massa dessa amostra úmida. Aqui a gente conseguiu 6 pontos. Depois coloca todas elas na estufa para secagem, para tirar toda a umidade dela. E pesa novamente. Com isso a gente consegue o peso seco. Se a gente tem o peso úmido e o peso seco, por diferença a gente chega na massa de água que foi perdida. E conhecendo a densidade da água, a gente consegue medir o volume de água que estava presente na amostra. Então, se a gente tem, depois desse processo de estufa, o volume de água presente e o valor de saída referente a cada um desses pontos, a gente tem um gráfico de calibração e pode gerar uma equação de calibração para utilizar no nosso solo.
E por fim, a gente vai tratar rapidamente sobre como utilizar esses dados. Tudo bem, agora eu já escolhi um sensor de umidade, fiz ou não a calibração específica e já instalei no campo. O que eu faço com os dados que eles fornecem? Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem aqui era uma fazenda que produzia grama, e eles mediam tanto a umidade, que são as linhas verde e azul, como o potencial hídrico desse determinado ponto. E o que eles puderam perceber é a vantagem que eles tinham, não só de medir a umidade, mas também o potencial hídrico juntos, ou pelo menos conhecer a curva de retenção daquele ponto. Eles viam que em torno de 20% de umidade dava o mesmo potencial hídrico do que 45% de umidade. Então, em 20%, a planta já tinha uma água disponível para o seu desenvolvimento. Essa diferença do 45 para o 20 seria uma irrigação de luxo, uma irrigação até desperdiçada. Não precisaria chegar nesse nível de umidade para chegar numa disponibilidade de água boa para a planta. E também, analisando o potencial hídrico junto com a umidade, eles conseguiam ver a queda do potencial hídrico, pontos em que a planta poderia demonstrar já um estresse, sintomas de deficiência de água. E, por eles terem esse sensor de umidade do solo colocado ali, determinar em qual nível de umidade, a 15%, por exemplo, de umidade, a planta já poderia sofrer com falta de água. E também, essas medições de umidade, elas podem ajudar no gerenciamento de irrigação. Então, aqui é um material da circular da Embrapa que ajudava os usuários a calcular não só quando irrigar, fazer a irrigação, mas também quanto de água colocar na hora de fazer a irrigação. Isso baseado na umidade do momento daquele ponto. Então, é um material que trazia uma fórmula para calcular a lâmina líquida de irrigação, baseado na água total disponível do solo, que o solo consegue reter, um fator de disponibilidade e a profundidade efetiva da nossa cultura, que varia de acordo com a cultura presente naquele ponto. Essa água disponível no nosso solo, ela é calculada baseada na umidade, na capacidade de campo, que seria o limite máximo de água do solo. Água acima da capacidade de campo seria perdida por gravidade, e o ponto de murcha permanente, que seria o limite mínimo da água disponível no solo. A água abaixo disso, do ponto de murcha, a planta não conseguiria retirar para utilizar. E a gente precisa conhecer a densidade desse solo, caso essas unidades sejam dadas em peso. Se for dado em volume, a gente pode eliminar esse fator D, porque ela já foi considerada no cálculo. Só que de toda a água disponível no solo, ela não está disponível da mesma maneira. Então, o que a gente considera na hora de gerenciar a irrigação, é a água facilmente disponível, que seria a água total presente nesse solo, mas multiplicado por um fator de disponibilidade. Então, esse fator de disponibilidade, ele leva em consideração o tipo de cultura que tem naquele local e a taxa de evapotranspiração da cultura naquele momento. Então, a gente percebe que nem toda a água disponível, nem toda a água total daquele solo é disponível para a planta. Eles consideram que talvez o maior seja 87% dessa água.
E o fator Z, também utilizado no cálculo da lâmina líquida, é baseado na profundidade efetiva da raiz, que varia de acordo com a cultura, e também a gente pode considerar diferenças da mesma cultura em diferentes estágios de desenvolvimento. Então, esse material da Embrapa ajuda a gente a calcular não só quanto de água colocar na nossa cultura, como também a frequência em que a gente coloca essa água. Então, a lâmina líquida ela foi calculada, mas a gente também considera a eficiência de determinado sistema de irrigação que a gente tem naquele local. Cada sistema de irrigação possui uma eficiência de irrigação que deve ser considerado na hora de calcular a lâmina bruta de irrigação. E a frequência, ela considera a lâmina líquida dividida pela evapotranspiração da nossa cultura. Até para facilitar o entendimento, eles traziam um exemplo do milho irrigado. Então a gente tem qual é a cultura que está sendo analisada, a taxa de evapotranspiração, quais são as umidades, tanto na capacidade de campo como no ponto de murcha permanente, e a densidade do solo. E informa também que o sistema de irrigação seria por aspersão convencional. Então a gente tem tudo para calcular quando e como irrigar. A gente calcula primeiro a água total disponível, baseada na capacidade de campo e ponto de murcha, que nos forneceu 1,5 milímetros por centímetro. Com a água total disponível, a gente vai naquela tabela do fator de disponibilidade e encontrou, baseado na cultura e na taxa de evapotranspiração, que o fator de disponibilidade seria 0,55. E do milho, a profundidade efetiva da raiz seria de 40 centímetros. Com esses três números, a gente chega na lâmina líquida de 33 milímetros. A lâmina bruta seria essa lâmina líquida dividido pela eficiência do sistema de irrigação, que no caso do sistema por aspersão convencional móvel era de 0,75. Então a lâmina bruta de irrigação ficou em 44 milímetros. Já a frequência de irrigação foi a lâmina líquida dividido pela taxa de evapotranspiração, que deu uma frequência de 5,5 dias. Para não trabalhar no gerenciamento de irrigação com dias quebrados, frequências quebradas, eles arredondam essa frequência para baixo. Então, ao invés de irrigar a cada 5 dias e meio, eles vão irrigar a cada 5 dias. Só que como a gente alterou a frequência de irrigação, a gente tem que voltar e recalcular a lâmina bruta. Então, a gente faz o caminho inverso para chegar na lâmina bruta de 40 milímetros. Então, no exemplo deles, ficou uma lâmina bruta de 40 milímetros de irrigação a cada 5 dias para aquele milho irrigado. Esse cálculo ele foi feito com um sistema radicular de 40 centímetros, um sistema efetivo de 40 centímetros, mas ele pode ser calculado também para as diferentes fases de desenvolvimento do milho, porque não vai ser durante todo o ciclo dele que ele vai ter esse sistema radicular de 40 centímetros. Então, ele pode ser quebrado para as diferentes fases de desenvolvimento. Então, a gente encerra a apresentação de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido alguma informação diferente. Muito obrigado pela atenção de todos. E agora a gente vai abrir aqueles 15 minutinhos para perguntas e respostas. Fiquem à vontade em enviar e o Carlos vai ler para a gente aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio, pela apresentação. Obrigado a cada um dos participantes pela sua participação e pelo envio das perguntas. Eu gostaria de só enfatizar, especialmente para aqueles que chegaram depois da abertura do seminário, que uma cópia
da apresentação está disponível online. Basta você clicar na ferramenta GoToMeeting e tem uma opção chamada Handouts. E nessa opção você pode baixar uma cópia da apresentação em PDF. Também gostaria de convidar a todos para que visite no nosso canal no YouTube. Basta entrar no YouTube e digitar Decagon Devices, tudo junto, Decagon Devices. E nós temos um canal com uma cópia dos seminários que foram apresentados nos últimos meses. E também nós tentamos incluir vídeos explicativos, tutoriais. Muito bom, então vamos iniciar a nossa sessão de perguntas e respostas. Fica à vontade de enviar a sua pergunta, se ainda não enviou. Nós vamos iniciar, Fábio, com a pergunta do participante Alfredo. Ele escreve o seguinte: na apresentação, diz que a sensibilidade da sonda FDR quanto à temperatura depende do solo, podendo ser significativo. Em que tipo de solo é menos sensível? Ele complementa a pergunta, Fábio, escrevendo o seguinte: quanto a um solo arenoso sedimentar com índices de vazios próximos a 0,70, consigo ter boas medidas ao longo do ano? Então, Alfredo, questão sobre a influência da temperatura do solo. Bom dia, Alfredo. Bom, eu estava procurando esse slide que ajuda na resposta à sua pergunta. Então, primeiro, com relação à temperatura, existe sim uma interferência da temperatura nas medições da propriedade elétrica e ela varia de acordo com a frequência que o sensor em questão ele utiliza. Então, existem frequências em Hertz que o sensor pode utilizar que minimizam essa variação por temperatura. Então, vai de acordo com o fabricante, mas existem sim algumas faixas de frequência que minimizam esse problema. Já com relação à textura do solo, esse é um gráfico de um sensor FDR que foi calibrado em alguns tipos de solo, diferentes tipos de solo com diferentes granulometrias. E o que a gente pode perceber é que eles ficam próximos e bem parecidos um com o outro, mas que existe uma diferença ali mínima. Então, até por isso que alguns fabricantes eles podem oferecer sensores calibrados para os solos minerais, mas aquela precisão que eles determinam de 2, 3%, leva em consideração essas alterações para os tipos de solos mais comuns, solos minerais. Então, só para resumir, existe sim uma diferença baseada na granulometria do solo. Não é tão significativa, mas ela pode ser diminuída com uma calibração específica do sensor, por exemplo. Mas não impede o sensor FDR de funcionar, porque não chega mesmo um solo arenoso, não chega a formar um bolsão de ar próximo das sondas. Muito obrigado, Alfredo, pela sua pergunta, Fábio, pela resposta. A próxima pergunta é do participante Rodrigo. Ele escreve o seguinte: Fábio, por que não realizar a calibração em amostras indeformadas de solo? Rodrigo.
Bom, Rodrigo, essa é uma pergunta interessante. Se a gente fizer a calibração em amostras indeformadas, ela vai ser mais representativa do material original que a gente tinha. Então, é uma possibilidade, eu fico pensando talvez na parte de porque a gente precisa que, que esse solo ele não tenha algumas partículas maiores, pedras, por exemplo, e a gente precisa também que esse solo ele seja preparado em diferentes níveis de umidade. E eu acredito que sim, seja possível fazer com amostras indeformadas. Daria um pouco mais de trabalho e levaria mais tempo para essas amostras ficarem úmidas no nível que a gente quer e de uma maneira uniforme. E seriam até melhor o próprio nível de uma original. O sensor em si, nesses casos de amostra indeformada, a gente poderia escolher o que menos deforma essas amostras. Então, sensores mais em formato de agulha ou que não necessitem de tanta força para serem colocados na nossa amostra seriam ideais. Obrigado, participante Rodrigo, pela sua pergunta. Fábio, a próxima pergunta é da participante Bárbara. A Bárbara pergunta o seguinte: Fábio, para o meu TCC, tentei utilizar os dados em FDR, mas não consegui transformar para metros cúbicos por metros cúbicos. Então, ela ressalta na sequência que os dados originais estavam em milivolt e ela precisava transformar para metros cúbicos por metros cúbicos. E ela não conseguiu. Você teria alguma sugestão, alguma recomendação para a Bárbara? Bárbara, bom dia. Existe sim a possibilidade de transformar essa sua saída em metros cúbicos, em unidade de volume de umidade, dependendo dos dados que você tem do início desse trabalho, porque a gente tem a saída em milivolts no seu caso. O que a gente precisa é saber o quanto de água que existia na sua amostra no momento de tirar. Então a gente tinha, por exemplo, esse gráfico aqui, a gente tinha em torno de 680 de saída, representavam em torno de 4% de unidade de água. Então, o que poderia ser feito, eu não sei se você teria esses dados, se você tiver a quantidade de água presente na sua amostra, mesmo que seja em massa, a gente conseguiria transformar isso para volume de água, baseado na densidade. Então, o que a gente precisaria é da massa de água que você tinha no momento e do volume da sua amostra, se você tirou esse volume do campo com algum amostrador que a gente possa calcular esse volume total da amostra. Então, se a gente tiver a massa de água presente nessa amostra e o volume total dessa amostra, a gente consegue o conteúdo da água em metros cúbicos. Excelente, muito obrigado, Bárbara, pela pergunta. A próxima pergunta, Fábio, é da participante Tânia. Ela pergunta qual é a influência da temperatura sobre a medida de umidade do solo. Então, ela dá um exemplo. Se eu medir uma amostra a 25 graus Celsius e essa mesma amostra a 37 graus, qual a diferença no valor da umidade? Tânia.
Bom, Tânia, na teoria, a umidade deveria ser a mesma. A quantidade de água, ela não deve se alterar baseado na temperatura. O que acontece é que quando a gente utiliza métodos indiretos, dependendo do método que a gente utiliza, ele pode sofrer alteração pela temperatura, pela variação da temperatura. Isso não significa que a umidade em si se alterou, mas é uma limitação da metodologia mesmo, na hora de calcular essa umidade. Obrigado, participante Tânia. Fábio, nós temos mais algumas perguntas, e o nosso tempo está se esgotando. Vamos tentar responder mais uma ou duas, e as demais perguntas nós responderemos por e-mail e postando no website. Então, aos participantes, mesmo que você ainda não enviou a sua pergunta, pode enviá-la que de uma forma ou outra nós procuraremos respondê-las. A próxima pergunta é da participante Sônia. Ela pergunta o seguinte: Fábio, posso usar os sensores FDR em compostagem? Bom, Sônia, bom dia. A gente recebe bastante essa pergunta de pessoas que trabalham com compostagem e precisam medir a umidade desse material e perguntam se a gente pode utilizar os sensores FDR para esse trabalho. O que a gente tem, pelo menos da nossa linha aqui, é respondido que não, por dois fatores. Primeiro que essas compostagens, durante o processo, elas acabam atingindo temperaturas muito altas, que não se adequam aos sensores que a gente tem. Então, poderiam danificar o sensor durante esse processo pelas altas temperaturas. E uma segunda dificuldade que a gente encontra com compostagens é essa curva de calibração mesmo, porque a quantidade de água presente nessa compostagem ela vai variar de acordo com seus componentes mesmo, que não são sempre iguais e na mesma quantidade. Então fica difícil criar uma curva de calibração própria para a compostagem, fora essa dificuldade de temperaturas mesmo. Muito bom, excelente pergunta. A nossa próxima pergunta, Fábio, é da participante Janaína. Ela pergunta: Fábio, como determino a umidade na capacidade de campo e ponto de murcha permanente? Janaína. Bom, Janaína, eu vou tentar utilizar esse gráfico para explicar um pouco a resposta. A questão da capacidade de campo e ponto de murcha ela é bastante variável. A gente tem valores de referência na literatura. Nesse slide a gente até mostra que a capacidade de campo fica de menos 10 a menos 30 kPa e o ponto de murcha ele fica em torno de menos 1.500 kPa. Esses valores são de potencial hídrico. Mas a gente já sabe que esses valores também variam de acordo até com a cultura. O ponto de murcha ele é definido como menos 1,5 megapascal, mas existem plantas que conseguem sobreviver abaixo disso, enquanto que tem plantas que acabam morrendo antes de atingir esse limite. Para conseguir essa informação da umidade, a umidade que representa a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, a gente teria que saber, primeiro, qual seria esse ponto de murcha para a nossa cultura, e segundo, ou a gente precisa medir esse ponto de murcha com
algum sensor de potencial hídrico, ou então a gente precisa criar uma curva de retenção de água do nosso solo, que nada mais é que um gráfico criando uma relação entre a quantidade de água e o potencial hídrico. Então, dessas duas formas, a gente conseguiria esses valores, ou tendo um sensor de potencial hídrico no mesmo ponto que o de umidade, ou então conhecendo a curva de retenção de água desse solo. Muito obrigado, Janaína. Obrigado, Fábio, pela apresentação do seminário. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou e nós gostaríamos somente encerrar agradecendo a participação de todos, as perguntas que foram enviadas, que mais uma vez nós vamos procurar responder por e-mail e postá-las no website. E fica aqui mais uma vez o convite para que os participantes visitem o nosso canal no YouTube. Esse seminário, até o final do dia, já deve estar postado lá também, se alguém precisar rever alguma parte da apresentação. E qualquer pergunta após o encerramento, o término da apresentação, por favor, pode entrar em contato conosco e nós permanecemos à disposição. Com isso, desejamos a todos um excelente dia e obrigado pela sua participação. Este é o fim do seminário. Obrigado.